Bom, o telespectador Neucir Furtado, ele lembra o seguinte, que não vai ser fácil vencer os caras lá com o Mangueirão lotado. O Garrafa falou isso. Ele disse, o Garrafa falou na semana passada isso. E aí ele falou, respeito ao futebol paraense, fala pro Salazar ter respeito ao futebol do Pará. E a verdade é essa, que podia ter sido 3-0 pro Remo. Corinthians tomou um chacoalho lá, Basésio. Não, saiu barato. O Remo com 2 contra-ataques letais conseguiu encaminhar a classificação. É lógico, o jogo de volta é em Itaquera, o Corinthians tem total condição de reverter o resultado, só que assim, pelo que foi o primeiro jogo, saiu barato essa derrota por 2-0. Olha o hino do Remo. Do Corinthians. E o Mangueirão lotado, foi o segundo jogo do estádio, o Mangueirão foi reinaugurado no fim de semana, o Paysandu ganhou o clássico do Remo, e ainda assim o Remo se reergueu, juntou os cacos e venceu o Corinthians, realmente um resultado surpreendente. No segundo tempo o Corinthians melhorou porque entraram 3 titulares, tudo, mas o Lázaro começou com o time modificado demais. Você acha que ele errou ali? Totalmente. O que aconteceu? Você não viu a declaração dele? Eu vou te contar, depois eu vou para a parte técnica que eu vou te falar uma coisa interessante. Ele diz assim, pegamos um adversário organizado, um adversário eminente, concentrado, transcendente, etc. O que acontece? Ele falou bem do adversário, mas não admitiu o erro que cometeu. Não admitiu. Ele entrou com o Maicon, com o Paulinho, com o Juliano e o Adson na frente. O primeiro gol que ele tomou, se você ver nas imagens, tá aí passando aí, ó. O primeiro gol que ele tomou, o Maicon perde a bola no campo de ataque. Porque uma coisa é o jogador errar um passe. Outra coisa é o adversário cortar o passe. Então ele não errou o passe. O adversário cortou o passe, mas isso é uma outra coisa. Porque o jogador do Remo, ele sai, levanta, pega a bola, parte com a bola sem ninguém, porque ele entrou com o volante. É isso. Então tinha um caminho aberto de 70 metros. O Duqueiroz voltando. Exatamente. Então, ô Michele, o que acontece? O meio-campo é o coração do time. Eu já falei aqui, Maicon, Fraco Lopes, o Adson e o Paulinho. Aí o meio-campo está reforçado. Porque se um volante perde a bola, como foi o caso do Maicon, tinha um atrás. Então essa harmonia de um atrás, outro na frente, esse balance sempre tem que ter com 2 volantes que sabem jogar. Porque o Fraco Lopes, o Vera sabe jogar muito, joga muita bola. O Maicon joga muita bola. Paulinho é experiente. O Adson roda, fazendo o papel do Renato Augusto. O que ele fez? Ele colocou um volante, que é o caso do Maicon. Só que o Maicon, ele tem aquele espírito de agressivo. O Maicon de 5 não pode. Primeiro volante, o Maicon não pode. Mas que eu tô te falando, se ele colocasse o Vera com o Maicon, era um casal perfeito. O Maicon perde a bola, Michele, não tem outro volante. Aí tá tudo aberto, ó, defesa desprotegida, defesa velha, que não tem recuperação. Pode ver, o jogador chuta, o Cássio rebate, o Fábio Santos tá vindo de carona. Tá animado, Miller. E aí o jogador do Remo vai e completa. Quer dizer, então foi um erro muito coletivo, a começar pelo treinador. E eu achei o Remo muito corajoso, porque ele marcava a saída de bola do Corinthians, né? Ele time bem posicionado. Não deu espaço. Não deu espaço, né? Michele, não adianta você abrir o meio-campo. Domínio. Na lei, no princípio de bola, não se abre o meio-campo nos dias de hoje, principalmente, não se abre o meio-campo. Você só abre o meio-campo quando você tem 2 meias de criação, que não foi o caso ontem. Não foi o caso. A derrota de ontem complicou a situação do Corinthians? Complicou, porque vai ter agora uma sequência difícil pela frente. O José Paes está na nossa redação com a agenda do Timão. Ontem a gente comentava isso aqui. José Paes, então você aí de casa vai ter agora uma ideia da encrenca que está por vir. José Paes, você não está trazendo boas novas hoje ao torcedor corintiano. Então conta como é que tá a tabela do time do Lázaro. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, ninguém entendeu nada da estratégia do Lázaro ontem, né? Poupou aí 5 jogadores em relação ao último jogo, ao penúltimo jogo agora contra o Liverpool, né? Pela Copa Libertadores da América. E aí o próprio Lázaro chegou a dizer, né, na entrevista coletiva, olha, eu estava pensando mais na sequência que o Corinthians vai ter, não no cansaço dos jogadores. Então vamos dar uma olhadinha aí na sequência agora que o Timão tem de jogos
pela frente. Na tela, então, aí, Luiz Ricardo Fini, para a gente poder acompanhar a sequência de jogos do Timão. O Timão vai pegar o Cruzeiro agora no final de semana, né? Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo lá na Neoquímica Arena. Depois tem o Argentinos Júniors, também na Neoquímica Arena, jogo da Copa Libertadores da América. Aí visita o Goiás. Depois tem Remo e Palmeiras, Michele. Ou seja, esse jogo, essa volta contra o Remo daqui 2 semanas, ela vai ser exatamente 3 dias antes do derby contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então é um jogo muito, muito importante para o Corinthians, que agora vai ter que reverter esse placar de 2-0. Lembrando que depois do jogo contra o Palmeiras tem Independiente Del Valle também na Neoquímica Arena, jogo válido pela Copa Libertadores da América. Depois tem Fortaleza. Desses próximos 5 jogos aí do Timão, 4 vão ser aqui em São Paulo. Tem esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas é um jogo aqui em São Paulo. Então, por questão aí de logística, não teria muito por que poupar. Teria por que poupar, porque são adversários, em tese, mais difíceis do que o Remo, que é um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então vamos escutar aí bonitinho agora Fernando Lázaro explicando o porquê dessa estratégia, qual que foi a estratégia dele nesse primeiro jogo aí da Copa do Brasil. Pode rodar. Realmente foi uma partida muito ruim no contexto geral. E o que a gente projetou para o jogo não conseguimos executar, inclusive pelas mudanças de trazer velocidade pelos lados, de tentar explorar e abrir campo. Um adversário que fez um bom jogo e explorou a questão da transição, que a gente entendia que seria um recurso a buscar, e aonde teve as melhores situações, criou os gols e teve outras chances, inclusive, no jogo. É um resultado que foi muito ruim, mas passo a passo. Agora temos que pensar rapidamente em nos reerguer no próximo jogo, para lá na frente ter condições de buscar uma possibilidade de reversão de um resultado adverso numa noite que a gente não conseguiu, e permitiu ao adversário, principalmente nas transições, ser contundente, criar situações e definir o jogo. Tá, então, a palavra do Fernando Lázaro aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, Michele, fora de casa, o Corinthians não vence há mais de 2 anos na Copa do Brasil. A última vitória do Timão longe dos seus domínios na Copa do Brasil foi lá em 2021, em março de 2021, contra o Salgueiro, vitória por 3-0. E a esposa do Maicon, do jogador do Corinthians, volante do Corinthians, ela foi para as redes sociais, viu, Michele, fez um post. Vamos dar uma olhadinha aí, o Fini vai colocar na tela para vocês, porque foi um desabafo aí da Liará, que é a esposa do Maicon, dizendo aí, ó, passando para lembrar que este Instagram é da Liará e qualquer tipo de ameaça não passará batido dessa vez, mesmo que haja respeito da nossa parte. Além de atletas, são pais, maridos e filho. Todos têm seus problemas, mas o mínimo que precisam ter é respeitar a família. E digo mais, se tocarem no nome dos meus filhos vai ser pior. Chega! O que a gente entende é que deve ter rolado aí uma ameaça, né? A Liará, toda a família do Maicon, depois dessa derrota do Corinthians lá em Belém do Pará, né, para a equipe do Remo. Então a gente ficou se questionando sobre isso aí. A Liará foi para suas redes sociais, fez esse post e a gente trouxe para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais de Corinthians, porque tem muito assunto ainda para a gente falar do Timão no Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Daqui a pouquinho, assunto importante, hein? Daqui a pouco eu volto. Beleza, Zé. Poxa vida, né? O pessoal não sabe separar. Uma coisa, é o trabalho, a crítica sobre o trabalho, ok, é uma crítica que pode ser assimilada ou não, construtiva ou não, mas aí vai pro lado familiar, vai ameaçar o cara, vai ameaçar a vida do cara, filho, esposa, que vai ser do ser humano, né, gente? Fala, Miller, fala você primeiro, Miller. Assim como o clube, ele mistura com o lado pessoal do jogador, não pode o torcedor entrar no lado pessoal do jogador. O clube também mistura. Porque o jogador ele comete alguma coisa no social que repercute no profissional. Então acho que está misturando as coisas, na minha opinião. Mas no Maicon teve isso? Não, eu estou dizendo das misturas. No geral, entendi. No geral, então as misturas. Então o torcedor jamais. Família é uma instituição de Deus, é uma coisa sagrada. Então tem que deixar a família de lado. Quer criticar o Maicon, qualquer profissional, beleza, dentro de campo. Mas fora de campo, cada um é um ser humano normal. Não, o grande problema é assim, a torcida tem todo o direito de criticar, o Maicon é verdade, desde que voltou ao Corinthians não tem feito bons jogos, tem sofrido com problemas físicos. Agora, criticar é uma coisa, ameaçar a família do jogador é outra completamente diferente. Caso de polícia, a gente vê isso, infelizmente, com muita frequência, já tá chato,
sabe? O William também do Corinthians teve um grande problema, foi embora. Então, quer dizer, o Maicon é outro jogador que daqui a pouco pode pegar as malas e falar, chega pra mim, chega pra mim. E aí o Corinthians vai perder um jogador de qualidade, porque é verdade, não vive um grande momento, mas o Maicon a gente já viu do que ele é capaz. Não, eu acho que ele joga muita bola. Joga muita ano bola. Passado, até a contusão, ele estava jogando muito, eles contundiam com muito tempo parado, e agora tá voltando Calma, né? com Dá calma. tempo. E pra mim ele joga muito. Aí, como eu te falei, ele perde a bola lá na frente, mas só tem ele de volante. A defesa tá vulnerável, não tem proteção.